Oi. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Dando boa noite ao pessoal que está em casa aí, quentinho, todo mundo com a coberta e o chá já disponibilizado, aos guerreiros e guerreiras que estão aqui, né, presencialmente. Sei que não é fácil. Vai lá, faz uma assim, aí fica boa essa aqui. Sei que não é fácil estar aqui, né? Mas com certeza a ideia é que a gente traga algumas reflexões hoje sobre uma das emoções mais fortes e mais difíceis de se controlar que a gente tem, que é o medo. Então, por que a gente sente medo? Por que acontece o medo na nossa vida? Por que a gente ainda sente medo de coisas que talvez já nem existam mais, mas a gente continua sentindo o medo? E mostrar para que a gente consiga a gerenciar essa nossa emoção do medo. E daqui a pouco vocês entenderão por que eu não uso a palavra controlar o medo e sim gerenciar. Existe uma sutil diferença nisso. E vocês, com toda certeza, poderão utilizar os insights, as ideias tiradas aqui dentro de casa. Porque, muito provavelmente, seus filhos passam por algum tipo de medo e passarão por medo por toda a vida, né? Tive uma experiência com a Fernanda recente, né? Falei, ei, Fernanda, o que você está buscando aqui e tal? E ela falou, eu estou buscando conhecimento pelos meus filhos. Né? Coisas que só as mamães, né, disponibilizam na vida, muito, muito bonito. A gente falou ontem, fiz uma live com a Fernanda, a gente falou que melhor que mãe, só avó, né? A avó é a mãe que não deixa mais fazer o que quiser. Minha avó, a gente já estava tudo marmanjão. Assim, ela falava, deixa os meninos. Ah, mãe, tem 30 anos, deixa. E ela fazia crochêzinho e sapatinho de crochê porque estava frio. Então, avós e mães são uma coisa muito, muito maravilhosa. Então, a primeira ideia aqui é que a gente comece nesse projeto que está acontecendo aqui dentro do Samiari, que cada um que está participando aqui é papel importante. Quem já me ouviu falar algumas vezes aqui sabe que a nossa ideia é unir aluno, escola, né, colocando coordenação, professores, diretoria e pais nesse processo, para que a gente consiga ali que o aluno, quando ele... Imagina o aluno ouve aqui um conceito de neurociência, uma ideia muito... E ele chega em casa e os pais não sabem como lidar com aquilo. Fala, de onde que ele tirou essa informação? Então, a nossa ideia é cercar, né? Para que quando ele chegue lá com um conceito muito diferente, o pai, a mãe esteja programado para aquilo ali, para entender o que está acontecendo. Tive a oportunidade já de conversar muito com alguns pais e algumas mães aqui, Regiane, inclusive, né? A gente já bateu bons papos aqui, a Kátia. Então, a gente vai entendendo o conceito como um todo, né? Então, o grupo, alunos, e as histórias de cada aluno. Né? A história muito específica da Esther, do Antônio, do Casis. Já estou começando a associar aqui os nomes. Como você chama? Sofia. Que série você está? Quarto? Daqui a pouquinho o tio está chegando lá, hein? Já a gente vai fazer umas coisas assim para você falar. Você gosta de falar assim no palco? Tem medo? Então você é a pessoa certa para o nosso projeto. Você poder falar um monte de coisa assim e tal. Pai, como que é seu nome? Maria Luísa? Maria Luísa veio aqui, deu show, a irmã colocou ela para falar. E os pais, que talvez eu não estou me recordando, mas que são novos na minha visão aqui. Então, essa é a grande ideia, né? Os pais que estão em casa acompanhando também, da gente poder trazer alguns conceitos de entender o quanto que o medo impacta nas nossas vidas. Acho que todo mundo que está presente que sente medo de alguma coisa, né? Mas a gente entender como que esse processo funciona. Uma vez que eu entendo como o processo funciona, eu começo a avaliar aquele medo de forma diferente. Eu falo, peraí, será que eu estou com medo mesmo? Será que eu estou com medo de uma coisa real? E você não entender que a gente, às vezes, sente medo de umas coisas absolutamente que não existem, né? Primeiro, para a gente começar a entender, para equilibrar o conhecimento, talvez alguém já ouviu eu falar isso, mas eu gostaria que, às vezes, né, tem alguém ouvindo pela primeira vez. O medo faz parte do que a gente chama de emoções
básicas, emoções fundamentais. Quem assistiu o filminho Divertidamente, né? Assistiu, Sofia? Divertidamente? Lembra lá das emoções? Me ajuda aí, quais são? Alegria, raiva. Aquele vermelhinho assim, ó. Raiva, não é? Aí tem a alegria, que é azulzinha. Aquela que era verdinha, assim. Esqueci. O nojo, alegria, raiva, nojo, tristeza e medo, né? Que a gente veio falar hoje aqui. Lembra aquela que tinha medo de tudo, de participar? E a neurociência considera uma sexta emoção a surpresa. Então, o que é uma emoção? Como que a gente define o que é uma emoção? Emoção é tudo aquilo que acontece dentro da gente e impacta na nossa fisiologia do lado de fora. A própria palavra emoção vem da palavra latim emovere. E, que vai dar um sentido de ex, de externo. Então, todas as palavras que a gente... externato, externo, dá o sentido do lado de fora, né? E mover é movimento. Então, uma emoção, basicamente, é um movimento que acontece de dentro para fora. Qual que é a característica importante das emoções? A gente não consegue controlar uma emoção. Às vezes, a gente ouve muito isso, né? Pode, às vezes, estar na internet, vendo alguém, controle a sua emoção. Emoção não se controla. Emoção se gerencia. Ou seja, eu sinto medo e, a partir do que eu sinto aquele medo, eu vou fazer um gerenciamento. É basicamente se nós fizéssemos um evento hoje do lado de fora, e aí está muito frio lá fora. Mas não vai ser legal fazer o evento lá fora. A gente traz a equipe, traz a plateia, traz o microfone, traz todo mundo aqui para dentro, no sentido de dizer, nós gerenciamos o frio, mas o frio continua lá. A gente não controlou o frio. Com frio não dá, vê se dá para mexer. A gente gerencia. Então, a emoção acontece. A tristeza, o nojo, a raiva, todos esses que a gente falou aqui, são emoções que elas vêm e a gente precisa fazer o gerenciamento. Nós temos dentro do nosso cérebro uma bolinha chamada amígdala, que é, aliás, às vezes o pessoal fala assim, eu já tirei aqui da garganta, né? Fala, você tirou as tonsilas palatinas, mudou o nome recentemente, né? Então, aqui, aquela bolinha que fica na garganta são as tonsilas palatinas. Se alguém tirou a amígdala, provavelmente não está vivo nesse momento para contar essa história. A amígdala, ela é como se fosse um sensor de incêndio. Quando a gente está lá no prédio, tem um sensorzinho lá no alto, que ele fica olhando, ele fica avaliando se tem fumaça no ambiente. Se não tem fumaça, ele está ali ligado e está tudo bem. Se ele sente a fumaça, ele libera um sinal para uma sirene e aí vai ativar lá um sistema X de incêndio. Nós temos um sistema muito parecido. Quando a gente detecta uma interpretação de medo, eu vou pegar a palavra interpretação, vou colocar ela bem aqui, ó, que daqui a pouco eu vou pegar ela de volta. Sofia, guarda para mim aqui, tá? Tá aqui, ó. Interpretação. Daqui a pouco a gente volta nela aqui. Quando a gente interpreta que está passando por uma situação de medo, nós liberamos um sinal dessa amígdala lá para o nosso rim, através de um canal e de uma química chamada ACTH. Nomes técnicos não vêm ao caso, mas é importante da gente ir organizando a ideia. Então, eu vejo, eu sinto, eu ouço, sinto o cheiro, sinto o paladar de algo que é perigoso. Minha amígdala detecta isso através das minhas memórias, e essas memórias vão me dizer se aquilo é perigoso ou não, para o meu risco de vida. Aquilo vai enviar um sinal lá para o meu rim. Em cima do rim tem um chapeuzinho assim chamado glândula suprarrenal. Glândula é uma coisa que solta líquido, supra acima, renal do rim. Ou seja, um negócio que solta líquido em cima do rim. Fica lá um chapeuzinho assim. E ele libera na nossa corrente sanguínea cortisol, adrenalina e noradrenalina. Aí a gente começa a entrar num estado chamado luta ou fuga. Todo mundo já sentiu um frio na barriga aqui de medo, né? Medo, se viu algum pitbull na rua solto lá, o cachorro vai me morder. Aí a gente sente o medo. Quando a gente
se alimenta, passa um processo no nosso intestino chamado movimento peristáltico. O nosso intestino ele contrai e relaxa, contrai e relaxa. E aí ele vai passando ali o bolo alimentar até a saída para a evacuação. Nesse processo tem muito sangue ali, quentinho, né? Fica ali na nossa barriga ajudando na digestão. Quando a gente tem essa liberação de adrenalina, o nosso cérebro pensa, para que eu vou digerir comida se eu estou num momento de desespero? Não faz muito sentido gastar energia. Eu preciso desse sangue nas áreas periféricas. O que acontece? Esse sangue quentinho sai de dentro do nosso intestino e vai para as áreas periféricas, braços e pernas, para que a gente saia correndo ou que a gente lute com aquele medo. Essa saída do sangue quente é o que a gente chama de frio na barriga. Então, o frio na barriga, na verdade, é uma retirada de calor. E a gente acha que é frio. É mais ou menos quando a gente dorme em cima do braço e quando acorda o braço dormente, que faltou a circulação de sangue, parece que ele está gelado. Ele só não tem sangue, ele só não está quente. Então, a amígdala manda esse recado e fala, se prepara porque vem problema aí. Aumenta a nossa respiração, porque a gente precisa oxigenar o sistema, a nossa pupila dilata, a gente começa a ter uma tremedeira, porque o sistema está dizendo, sai correndo, mas eu falo, não posso sair correndo, eu vou falar em público aqui, e eu estou sentindo isso, vai me buscar lá na portaria, né? Porque sair correndo, colocando essa ênfase aqui para fugir. Então, o sistema prepara a gente para fugir ou para lutar. Inclusive, o sistema chama luta ou fuga. Quem já correu atrás de um rato aqui, sabe bem do que eu estou dizendo. Você vai atrás do rato, ele corre. Ah, você correu do rato. Não, mas o rato aparece, pega na vassoura e vai atrás dele. O rato, se alguém já teve a oportunidade de ver, ele corre porque ele fala, esse humano é meio maior que eu, não vai dar muito. E esse sistema de luta ou fuga dos mamíferos é muito parecido. O rato foge. Se você encurrala o rato, ele te enfrenta. Ele vem para cima, ele fala, eu não tenho outra oportunidade. Então, ele vai te enfrentar. Então, basicamente, esse é um processo que a gente chama de medo. Ok? Entendemos que há um risco no ambiente, liberamos uma informação lá para o nosso rim solta cortisol, adrenalina e noradrenalina, e a gente entra nesse estado. Sofia, lembra que eu guardei uma palavra aqui? Vou pegar ela agora aqui, tá vendo? Aí, Sofia, muito bem. Sofia já vai ser a nova palestrante aqui da noite. Interpretação. Como que essa amígdala sabe que é um risco? Ela interpreta aquela situação. E quando a gente usa a palavra interpretação, a gente abre margem para interpretação. Ou seja, a mesma coisa acontece e as pessoas reagem de forma diferente. Exemplo. Crianças que moram numa casa que tem carinho, tem afeto, tem atenção, é bem alimentada, não sofre nenhum tipo de risco do ambiente, ela, quando ela se depara com a situação, a amígdala dela é bem quietinha. É bem tranquila, porque ela não tem essa exposição ao risco. Agora, imaginem, por exemplo, uma criança que nasce numa região de guerra. Dormindo explode bomba e barulho e essa coisa toda. Essa criança tem a sensibilidade desse sistema muito forte. É muito comum pessoas que, por exemplo, passaram por situações de guerra, houve um rojão estourando, ela entra em alerta. Por quê? Essa área da amígdala guarda uma memória e ela pensa, barulho de explosão significa minha vida está em risco. Então, percebam que é uma interpretação. Talvez nós brasileiros, que não temos cultura de guerra, até agora, né? Sabe para onde as coisas estão indo, mas até agora está tudo bem. A gente que não tem uma cultura de guerra, a gente ouça uma explosão, uma coisa assim, rojão. Provavelmente é futebol, uma coisa que a gente está mais acostumado. Mas alguém que é de uma região de guerra começa a fazer associação diferente. E aí que começa a brincadeira a ficar boa. O entendimento do medo. Muitas vezes a gente tem medo de coisas que
ou a gente passou principalmente na infância. Quem lembra lá do primeiro dia que eu falei sobre a poda neural? O pessoal lembra aqui? Só para recapitular rapidamente. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Que eu vi o pessoal vindo assim, eles dois, eu falei, será que eles estão me cercando? Já o meu sistema de luta ao fundo já está porta. Esses dois cabas grandes aqui não dá para enfrentar não, meu. Aí eu ia sair daquela porta não. É tão interessante isso que a minha área de estudo profunda, que é o medo de falar em público, a gente tem uma tendência a querer sair correndo, né? Dá uma vontade, tipo, nossa, ali a porta tá tão fácil, o auditório tá enchendo, a porta tá ali, e a gente quer sair correndo. Então, por exemplo, uma das causas do medo de falar em público de forma muito específica é o medo de ser rejeitado ou rejeitado. Então, as pessoas ficam, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do julgamento. Se a gente vai aprofundar esse lugar, é o medo da rejeição. Quando você se aprofunda nesse assunto, a gente começa a descobrir rejeição dos pais, rejeição dos amigos, rejeição de professores. Coisas que hoje são absurdas para a maioria daqui, numa época em que o professor fazia bullying, o professor fumava na sala de aula. Bullying era uma coisa assim, para de frescura, você não gosta de bullying? Acho que a maioria dos presentes sabe do que eu estou falando. E que bom que a sociedade está evoluindo nesse sentido, né? De olhar esse tipo de situação hoje com mais tranquilidade. Chegamos no ápice Não, falta muito trabalho ainda. Mas é muito importante entender essa situação. Então, vocês conseguem entender que a interpretação que eu tenho de um fato, de acordo com as minhas memórias e com as minhas vivências, vão me dizer se eu devo ter medo daquilo ou não. Então, desde ir lá na frente e falar em público, desde ver, às vezes, uma pessoa vê um cachorro, eu mesmo sou uma pessoa que eu morro de medo de cachorro. Cachorro que não morde ninguém, ele inaugura comigo. É sempre assim, ele não morde ninguém. Eu falo, pois é hoje que ele inaugura a vida dele. Você também tem medo? E aí vai alguém lá e passa a mão no cachorro e o cachorro não faz nada. E aí dizem que o cachorro sente, quando ele está com medo, né? Eu falei, sente mesmo, porque olha, eu sou muito assim, eu fui o primeiro mordido pelo cachorro. E a pessoa depois fala, mas ele não morde ninguém. Eu falo, pois é, eu avisei antes, né? E aí o que vai acontecendo? A gente tem um conjunto de neurônios um conjunto de neurônios chama engrama. Então, por exemplo, eu estou aqui. Para eu fazer esse movimento com o meu braço e voltar, eu ativei alguns neurônios que me fizeram esse movimento aqui. Isso chama engrama. Toda vez que eu faço isso, ele vai ativar a mesma área. Se eu faço isso muitas vezes, ele começa a ativar isso de forma mais rápida e fortalece aquele engrama. A gente consegue ver isso nos atletas. Atletas de altíssimo rendimento, eu tenho uma aluna que ela disputou a Olimpíada Pan-Americana e tudo mais, ela na natação, ela diz o seguinte, se eu pensar no que eu estou fazendo, meu tempo piora. Eu tenho que só fazer. Tem que ser muito automático, porque aquele engrama ali já está fortalecido. O que a gente costuma fazer? A gente costuma colocar o medo, o engrama do medo fortalecido. E a gente começa a virar um viciado em sentir medo. Ou seja, as coisas vão acontecendo, às vezes os fatores ambientais vão nos mostrando que a gente está certo, que a gente deve ter medo, e aí a gente começa a sentir medo, e se a gente pensar no ápice disso, é o pânico. Uma pessoa, se vocês já conheceram alguém que tem síndrome do pânico, já tiveram, a pessoa está no mercado, daqui a pouco ela sai correndo, você fala, o que aconteceu? Você falou, vai cair o telhado do mercado. Isso tudo é interpretação. Pode cair o telhado do mercado? Pode. Mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. A questão toda é, para essa pessoa, a probabilidade é alta e ela, inclusive, a faz entrar nesse sistema e pensar, sair correndo daqui é a melhor situação. Então, essa questão da fuga, ela é extremamente importante no processo de medo.
Como que eu sei que eu estou sentindo medo? Eu estou sentindo medo porque eu quero fugir daquele local. Ou, às vezes, ter ali até o próprio combate. Eu trouxe aqui um estudo, deixei separado aqui, que é um estudo muito interessante que eu quero fazer uma pesquisa com vocês. Friozinho, né? A pessoa vai me ouvindo falar assim, né? Pegando no sono, então agora a gente vai dar uma acordada. Deixa eu ver aqui. Todo mundo sabe aqui o que é um derrame, certo? Um derrame. Derrame de um lado e acidente do outro. Quem você acha, vamos fazer assim, ó. Quem acha que derrame mata mais pessoas que acidente? Quem acha que acidente mata mais pessoas que derrame? Pode levantar a mão. Legal. Vamos ler aqui a estatística. Derrames causam quase o dobro de morte de todos os acidentes combinados. Só que o que acontece? Não passa no Datena quem teve derrame, né? Não sai no jornal. A gente não vem, ninguém coloca lá, fulano teve um derrame. Acidente é uma festa para esses programas, né? Mas 80% dos participantes de uma pesquisa avaliaram a morte acidental como a mais provável. 80% dos participantes. Agora vocês vão estar um pouco induzidos na resposta, mas vamos continuar aqui. O que mata mais? Um tornado ou asma? O que o teu coração está dizendo? Asma mata 20 vezes mais pessoas do que tornados. Então a gente às vezes pensa assim, se for ali tem um asma e ali tem um tornado. Falando na asma, a sua chance de morrer é de 20 vezes mais. Morte por raios foi julgada menos provável do que morte por botulismo. Botulismo é uma bactéria, né? Não tenho muita explicação técnica sobre isso, mas basicamente bactéria. Embora seja 52 vezes mais frequente na hora que as pessoas vão responder. E aqui são vários exemplos, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Morte por doença é 18 vezes mais provável que morte acidental. Morte por acidentes foi avaliada como mais de 300 vezes mais provável que a morte por diabetes, embora a proporção verdadeira é de 1 para 4. Então, a gente começa a entender algumas coisas. Essas informações aqui, elas estão num livro chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Esse livro foi escrito por um psicólogo chamado Daniel Kahneman, que inclusive ganhou um prêmio Nobel. Ele é um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Ele falou assim, não vou ganhar um prêmio Nobel na minha área. Fácil. Vou ganhar na área dos outros, né? Ele criou uma teoria da aversão à perda, inclusive a Esther teve aula, né? Eu uso a teoria da aversão à perda para dar feedback, que é uma aula que a gente está tendo nas eletivas. E ele usa um termo, então alguém que ganhou um prêmio Nobel, seja a gente deva ouvir, né, e deva entender, ele usa um termo chamado viés de disponibilidade. O que é viés de disponibilidade? Pousam e decolam milhões de aviões todos os dias. Só que a gente só sabe do que cai. Não sai lá no Fantástico. Atenção, avião decola em Congonhas e chega no Rio de Janeiro bem. Imagine que você recebesse um SMS a cada pouso de sucesso no seu celular. Quando caísse um avião, você ia falar, não, a probabilidade. Só que a gente só sabe do avião que cai. Então, o que parece? Aviões caem. Se a gente jogar numa probabilidade, é mais fácil a gente tropeçar e morrer
cair do que um avião cair. É muito seguro. Eu não vou lembrar agora, mas tem assim as estatísticas, acho que elevador é uma coisa que a chance de ter um problema, um acidente que dá algum ferimento é uma coisa, uma probabilidade assim, quase que não tem, mas existem muitas pessoas com medo de avião, medo de elevador, né? E que andam de carro, por exemplo, onde a probabilidade é muito maior. Por que eu estou trazendo esse viés de disponibilidade? Muitas vezes a gente ouve coisas na grande mídia, principalmente, e acho que todo mundo aqui já ouviu, aconteceu um problema numa escola tal, levaram a faca, acertaram alguém, a outra escola teve agora está tendo aquelas coisas dos desafios, né? Então, teve casos aí na mídia de Click Paper lá, que a pessoa, não estou querendo falar o que é aqui, né? As crianças na sala, mas vocês sabem do que se trata. Então, só que os casos que a gente está sabendo só são os casos que dão errado. Então, parece que todo mundo está fazendo. Uma coisa comum que acontece no meu trabalho. Pessoas que têm medo de fazer vídeos, que têm medo de fazer live, né? A gente conversou sobre isso, né, Fernanda, ontem. Dizem, eu tenho medo de fazer vídeo, por quê? Porque todo mundo faz vídeo, só eu que não faço. Só que você só tem acesso a quem faz vídeo, concorda? Eu estou na rede social. Eu só vejo quem faz o vídeo, eu não vejo quem não faz. Eu não tenho estatística, eu tenho 10 mil pessoas, 10 fazem, 9.990 não fazem, não tem essa estatística. Eu só vejo quem faz o vídeo, certo? Então parece que todo mundo faz, só eu que não. Eu quero trazer essas ideias para dizer o seguinte, o risco de acontecer um problema, ele existe. Mas a gente tem que começar a avaliar se esse risco realmente ele é real a ponto da gente tomar, às vezes, algumas atitudes baseadas num medo que não existe. Certo? E isso para um pai e para uma mãe é muito difícil. Primeira noite que o filho vai para a balada. A probabilidade de acontecer é 0, mas tudo bem. O problema é quando acontece, né? Acontece logo com o meu filho. Então, encontrar esse equilíbrio entre a questão do medo, que é muito importante, né? Se nós não tivéssemos medo, existem pessoas que não têm medo. Eu não vou lembrar agora a doença, mas que essa área da amígdala ela é aquietada. Assim, a amígdala não envia o disparo. A pessoa sai na avenida do estado, ela atravessa, você olha para o lado. A chance dessa pessoa morrer é muito grande. Tem coisa que queima, ela vai na sacada e não tem medo de altura. A pessoa não sente medo. Né? É uma doença, ou seja, o medo tem um fator importante para manter a gente vivo. Mas esse medo em excesso, às vezes, trava a gente de fazer algo que é importante. Uma das coisas que a gente tem conversado aqui, principalmente para os alunos do ensino médio, é sempre aquela questão dele poder resolver os próprios problemas, dele ter autonomia. Agora, quanto que eu dou de autonomia e quanto que eu seguro? Essa é a pergunta. Eu queria ter muito essa resposta agora para dar aqui. Vocês não pagariam R$10 por essa resposta, cada um? Já ia faturar um dinheiro aqui. É muito importante. Então, o mais legal, talvez, a ideia que eu quero trazer aqui hoje é entender que existe uma faixa que a gente tem que tentar trabalhar ali e quase todas as coisas no corpo humano funcionam dessa forma. Que se eu for para baixo ou se eu for para cima, dá problema. Eu gosto de um exemplo muito legal. Nós temos alguém é da área da saúde aqui? Nutricionista. Temos a homeostase, né? Como é o seu nome? Juliana. Então, como a Juliana sabe, a homeostase é o quê? A gente está aqui agora, o coração está numa frequência, a temperatura está numa frequência, tentando, né? A temperatura hoje ela está sofrendo. Pressão, glicose, nutricionista, né? Tem mais alguma coisa aí? Tem a insulina, né?
Isso. Então, essa homeostase é o que mantém a gente vivo. Vamos pensar no batimento cardíaco. 60, 90, ali na média, né? Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Faz igual o Didi Mocó, né? Cai o zero ali, 60, 90. Passou disso para cima, passou disso para baixo, a gente entra num estado de atenção. Temperatura, 35 a 37. Passou para cima ou para baixo, atenção. Dopamina, o neurotransmissor que a gente tem, que inclusive é o motor dos vícios, que é uma coisa que a gente quer trazer também para fazer um dia só sobre essa questão de vício e tudo mais. Se eu tenho um excesso de dopamina, porque dopamina é o hormônio, o neurotransmissor da motivação. Então eu penso, se eu tenho muita dopamina, eu tenho muita motivação, né? Certo? Errado. É legal fazer isso com a sala, né? Certo, sala? Sim, eu falei errado. Se você tem excesso de dopamina, você pode desenvolver esquizofrenia. Ah, então se para cima é ruim, é bom ter pouco, então. Para baixo pode desenvolver Parkinson. Uma das possibilidades do Parkinson é a falta de neurônios dopaminérgicos. Ou seja, a gente trabalha numa faixa que nenhum excesso faz bem. O medo funciona da mesma forma se a gente trouxer para o comportamento. Se eu não tenho nada de medo, não, filho, vai lá. Põe fogo na casa, aí, tá tudo certo. Protege. E o pânico, que é o medo acima do limite, né, ele acaba tendo essa função da gente travar, segurar, e isso vai impactar na vida adulta ali, das nossas crianças e adolescentes. Eu gosto de fazer uma dinâmica na nossa apresentação, que eu faço a seguinte pergunta. Eu quero que você coloque seu cérebro no viva voz. Por que colocar o cérebro no viva voz? Está passando alguma coisa aí mesmo, tá chato, que eu devia ter assistido no online. Galera do online, não entra na Netflix, fica com a gente aqui mais um pouquinho. Eu queria só que você falasse o que você está pensando. Pode ser uma pergunta, pode ser um comentário, pode ser, não estou entendendo nada. O que está passando na sua cabeça? Gostaria de ouvir 3 pessoas comentando o que ouviu até agora, se fez alguma reflexão. Pode falar, pode ouvir. Quem quer ser o primeiro? A Regiane. Obrigado. Olá, boa noite. Boa Sou a noite. Regiane. Minha filha estudou aqui. A filha morrendo de vergonha. Meu filho Dá tchau pro povo. Fala está seu no nome. segundo colegial. E aqui, né, está falando da autonomia, do medo. Encosta só no microfone aqui. Autonomia e o medo é o que a gente está vivenciando agora aqui com os meus filhos. Da Rebeca, começar o cursinho e a primeira vez andar de metrô. Quem tem mais medo? A mãe. A mãe. Autonomia. A mãe tenta dar, mas ao mesmo tempo, não, filha. Eu vou acompanhar você até ali. O Cassis, vi na aula do William, também foi uma batalha de convencer e falar, putz, Cassis, vai lá, vai ser uma aula legal. Ele faz a neuro, né? A gente pensava, ver que tem outros jeitos de se resolver possibilidades e vivenciar. Não sei se eu falo que eu estou vendo um mundo louco. Hoje eu vivo num mundo louco de tentar o acerto e o erro. Né? Vivo constantemente com medo. Medo. E olha que interessante, né? O desconhecido causa medo na gente. A gente está criado milhões de anos aí para ter medo do desconhecido. É muito mais fácil eu fazer algo que eu já fiz do que fazer algo novo. Né? As gerações, elas tinham um ciclo de mudança muito longo. Então, a gente pega assim, nosso trisavô, que provavelmente nós brasileiros temos muitas misturas, né? Então, provavelmente os trisavós não são brasileiros. Então, junção de pessoas de várias culturas. E aí o bisavô é meio parecido, o avô é meio parecido, o pai é meio parecido, a nossa geração já teve uma mudança. E assim, que a Sofia estuda lá, a gente já está velho, já perdemos. Sofia sentar nesse computador aqui, ela entra no site, tudo vira... Né, Sofia?
e a gente não sabe ligar. Como? Aí, a hora que você aprende a ligar, não, já essa tecnologia não serve para mais nada. Fala, agora o Orkut, aprendi. Fala, meu, Orkut não tem mais. E vai voltar agora. E-mail. Isso. Agora que a gente dominou o e-mail. De novo, mãe? Falei, de novo, não sei. Não sei, me ajuda. Então, esse desconhecido, hoje eu estava vendo uma notícia que tem um jogo chamado Counter-Strike. Um jogo, enfim. E lá tem você vai comprando os equipamentos, o colete, a arma, a faca e tal. E hoje saiu uma faca lá, um negócio, que eles fizeram um leilão. O cara ofereceu 1.200.000 euros pela faquinha do jogo virtual. E o dono não vendeu porque falou que vale mais. Para a gente, tá falando, não, o cara não está fazendo isso numa faquinha do jogo. Mas esse mercado movimenta bilhões e bilhões de dólares, de euros, de tudo. Isso. E a gente não consegue entender. Mas as crianças entendem. O tal do NFT, acho que está todo mundo acompanhando aí, né? Você pega uma imagem, tira uma foto minha e fala, essa foto, a original, ela custa R$1 milhão. A foto original. Você fala, mas para que eu vou comprar R$1 milhão se eu posso tirar um print dessa foto? Aí a pessoa fala, é igual você ir lá no Louvre e tirar uma foto da Mona Lisa. Você não tem a original feita pelo artista. Aí a gente entra num conceito econômico de oferta e demanda, né? Enquanto tem gente para pagar, tá lá, alguém entende. Então, esse medo do desconhecido, e aí se a gente trouxer para o dia a dia, assim, nossa, meu filho não anda de metrô. Eu vou tomar a liberdade de contar uma particularidade aqui, né, dessa relação com o Cassis, que foi muito legal. A Regiane e o Aldris. Eu tô quase lá. O nome é diferente. A Regiane e o Aldris assistiram aqui a apresentação e falaram para o filho, vai assistir a aula e tal. E o Aldris, né, o Cassis falou, não, acho que não sei, se eu quero saber disso e tal. E aí o Aldris me ligou e falou, ó, eu dei uma carteirada aqui. Falei, mas não, você vai, né? Vai que é importante. Aí eu falei, agora é hora de pegar no pulo. Quando ele chegou na sala, provavelmente com medo de ser exposto, eu cheguei e falei, chega aí. Você é o filho do Aldris, né? Já viu um alemãozão assim? Aí eu falei para ele assim, você é o filho do Aldris da região? Ele falou, sou. Eu falei, faz o seguinte, obrigado que você foi mandado aqui. Obrigado. Você está lá no fundo, fica no celular. Tá tudo bem. Ou seja, eu fui ganhando terreno com ele. Tipo, esse cara é legal. Mal sabia ele. Não conto para ele, como a irmã. Não conto para ele, não. A minha técnica. Fui ganhando terreno com ele. Falei, não, senta lá. Às vezes o pai fica mandando a gente vir para a escola, né? Não quer ficar lá no jogo, lá na Netflix. Fica aí. E aí a gente fazia o exercício. E ele estava no celular, daqui a pouco ele começou a prestar atenção, assim, né? E eu tô aqui. Não, fica aí, tá tudo bem. Ganhando aos pouquinhos. Aí teve uma hora que a gente foi apresentar, eu falei, você não gostaria de apresentar? Só para a gente ver como sai? E aí ele foi lá na frente, fez uma apresentação, a sala aplaudiu, reforço positivo, falta mais na aula. Ah, faltou verdade. Verdade, tá? Mas deve ter um bom motivo. E teve um dia que estava tendo alguma simulação, estava tendo alguma coisa aqui na escola, só estava ele na sala. Depois senta aí que você vai ter a aula e vamos embora, vamos fazer. Essa coisa de ganhar aos pouquinhos a questão do medo, porque como já dito aqui, a criança e o adolescente, ela não tem aquela área de controle inibitório das emoções totalmente desenvolvidas, que é o córtex pré-frontal. Ela não tem essa área desenvolvida. Ela simplesmente não consegue gerir aquela emoção. Eu só estou abrindo aqui o cronômetro, tá, gente? Senão, 3 da manhã... Vocês viram que eu já vim encostando que eu ia fazer assim para ele. Eu ia fazer assim. Não, porque senão 3 da manhã eu tô aqui. E aí tem um neurônio, e aí não sei o quê. Tá frio, a gente tem que ir embora
Logo. Mas a ideia de ir aos poucos mostrando que emocionalmente aquilo é válido. Aos poucos. A gente sabe a importância, hoje, adultos, né? Você fala assim, por exemplo, eu estou lá no meu trabalho fala, vou te dar um treinamento sobre neurociência. Só você vir aqui. É importante, né? Isso aí pode me fazer ganhar mais, de graça, assim, a empresa dando. A criança e o adolescente têm dificuldade de ter esse tipo de entendimento. Então, na questão do medo é a mesma coisa. Eu sempre conto uma passagem assim, interessante. Meu pai é um cara que veio da roça, não teve estudo, parou, acho que quarta série, sei lá. E na mais profunda neurociência, eu fui encontrar uma coisa que ele sempre fez. Quando eu tinha medo, criança, medo de pesadelo, assim, falava, tem um monstro lá, não consigo dormir. Ele poderia falar assim, pai, frescura, vai dormir, né? De monstro, não tem monstro. Ele falava assim, sonha que eu tô no teu sonho e eu vou lá e pego o monstro e bato no monstro. Te defendo. Pois bem, era suficiente para dormir. Ou seja, entrar um pouquinho naquele mundo, às vezes caótico, né? Fernando e Otávio sabem bem, né? Que eles têm a frequência alta, né? Esse é caótico assim, esse é caótico assim, esse é caótico assim. Entrar naquele mundo um pouco e tentar entender por quê. Se nós temos problema com medo, o jovem, a criança, o adolescente tem muito mais. Por quê? Nós temos uma área ali, o córtex pré-frontal, que a gente sempre fala de inibir esse comportamento, pronta. E quantas vezes a gente trava na hora do medo? Imagina o jovem, a criança, o adolescente que não tem isso pronto, que não tem mecanismos para lidar com aquilo. Então, parte dessa coragem é papel da gente. Vamos ver. Claro. De novo. Não, por favor. Fala. Enquanto estiver falando, é importante. A gente fala do medo, né? Engraçado que, às vezes, as crianças, muitas das crianças, não vê o pai e a mãe com medo. Meu pai e minha mãe são super corajosos, mas atrás disso a gente fala o que eu falo para ela. A gente está com medo, um desespero de dar errado, de acontecer alguma coisa, mas eu falo, vamos lá? Ela fala, mãe, você vai de novo, você vai, vamos fazer. Aliás, descobrir que os nossos pais não sabem tudo é uma das coisas mais frustrantes da vida, né? A hora que a gente fala, mas perdão, não os nossos, tá, seu filho? O seu ainda sabe tudo. Pergunta para ele, pergunta para a mamãe, ainda sabe. Os nossos aqui, né? Quando a gente descobre, por quê? Pai e mãe, lei, fala, faz isso. Inclusive, vamos rodar aquele vídeo lá, Lucas? Acho que vai dar para a gente fazer um engatar. Muitas vezes existem coisas ligadas a preconceito, coisas que não são tão legais na sociedade, que a gente acaba ensinando, sem querer, obviamente, se a gente tivesse noção do que está ensinando, mas coisas que escuta dentro de casa, que às vezes podem reverberar lá fora. Eu queria passar um vídeo que eu trouxe aqui. Deixa o vídeo que ele vai falar por si só. Não se vê.
forte, né? Então, a criança, ela tá ali do tipo, nossa, mais um para eu imitar. E a gente carrega, e é interessante, não sei se aconteceu com vocês, duro de assistir, né? E para eu falar aqui depois desse vídeo, tô aqui, ó, eu choro até inauguração de mercado, né? Então é complicado. Muitas dessas coisas a gente acaba ensinando. Toma a Fernanda de exemplo de novo, Fernanda. Depois você me falou, eu fui lá e você ficou me dando de exemplo. A Fernanda fez uma live comigo ontem, tava ali com medo, né? Fazer a primeira live, difícil e tal. E aí ela falou, vou falar com a família, né? Falar com o Otávio, falar com os filhos. E os filhos botando pilha, vai fazer, tem que fazer e tal. A Esther, que é minha aluna, falou, Esther, vai lá, ajuda, levanta a bandeira lá e tal. Ela foi lá, fez, com o pai tá sucesso, foi muito legal. E o que ela fez ontem inspira as crianças a, nossa, quando eu tiver um desafio, eu vou fazer igual a minha mãe fez. Entrar lá, eu sei que é difícil, né? Porque existe uma frase que diz que a palavra funciona, mas o exemplo arrasta. Não fuma, hein? Não fuma. Quando você sente cigarro, não bebe, faz coisa errada, e assim, briga no carro, xinga. Então, o adulto, principalmente pai, mãe, o professor e essa coisa toda, você sabe que a gente tem uma aula de feedback, como eu já comentei aqui, e o feedback que eu mais escuto, olha que interessante isso, porque eu peço feedback da minha aula na aula. Ensinando a dar feedback, eu falo, agora dá feedback da aula. Feedback que eu mais escuto. Você faz o que você ensina. Vocês perceberam que a Sofia lembrou da palavra que eu tinha deixado aqui? Vocês tinham lembrado da palavra? Não, né? Mas não lembra. Porque foi o desafio, a missão ali. Então, talvez a reflexão de hoje seja essa da gente entender o quanto que o medo impacta, só que se a gente não quiser filhos com medo, com essa situação toda, a gente tem que tomar esse cuidado. 2 recados, né? Que a gente já está com tempo curto e está frio. Tá? Tem um caldo de mocotó em casa me esperando, tá? Como é seu nome? Cid. Eu estava batendo um papo com o Cid, eu falei que a cidade que eu moro lá eu moro em Mauá, né? Lá no ABC, não tem nada de bom para ir lá fazer, então não vou convidar ninguém para visitar a cidade, não tem nada muito importante. Lá é a terra do Batoré, né? Faleceu recentemente, né? O Batoré, imagina, a cidade que a referência é o Batoré, né? Tem uma boa referência na nossa cidade. Vocês viram uma mãe que ganhou um prêmio da FIFA que narrava os jogos para o filho cego? Ela é lá da cidade, a Silvia Prinha, amiga da minha mãe, nossa, ela é uma mulher... Assim, aquilo que a gente viu lá é 1% da Silvia Prinha. Ela é uma mulher incrível, incrível. Eu estava falando para o Sidney que lá é muito barato, então lá o caldinho 15 conto, então imagina, né? Friozinho, liga no bar do caldo lá e traz. A gente queria trazer 2 situações, né, Lidiane, que é legal da gente trazer aqui para consciência de todo mundo, para que bater um papo em casa, a gente vai conversar aqui também, para a gente fazer aquele entorno ali para não deixar o assunto vazar para lado nenhum. O primeiro é um tal de jogo da discórdia, que hoje a Sheila me explicou melhor. Parece que o Big Brother tem um evento, se eu explicar errado, você me corrige, tá, Sheila? Que a pessoa coloca vários adjetivos e aí pega uma pessoa em público e começa a falar, você acha o que é daquela pessoa? Fala, eu acho que ela é chata, acho que ela é invejosa, acho que ela não sei o quê. E acaba sendo um bullying coletivo e desenhado. Infelizmente, é um canal, né? uma área de comunicação que deveria estar fazendo outras coisas para nos apoiar, traz esse tipo de problema, joga na nossa mão, ganharam alguns milhões lá de patrocínio e agora a gente está com a bomba aqui. Isso está acontecendo.
Eu tenho uma relação com bullying, eu chego na sala sempre, isso aqui funciona muito, assim. Eu falo assim, eu sou a favor de bullying. Eu não olho para o outro e falo, não é possível. Então, tipo, tá para cá que eu tô sendo. Eu falo, eu sou a favor de bullying. Não olha para o outro, porque é a hora que a gente ganha atenção, mexeu no emocional, né? Eu falo, mas sempre o bullying com alguém maior que você, alguém que pode se defender. A gente teve um caso recente, eu estava contando para as professoras, na sala do Antônio. A gente teve eu chamei um menino, o menino chamava Gustavo, e aí ele falou assim, só que eu não gosto de chamar de Gustavo, eu gosto de chamar de Guti. Aí eu ouvi, né, tô já ficando velho, surdo, eu ouvi Ruth. Achei Ruth um pouco estranho, mas falei, quem sou eu para dizer o nome que ele quer ser chamado? E eu, Ruth, os meninos muito ligeiros, o que eles fizeram? Ao invés de não é Ruth, é Guti. Um olhou para o outro, sinalizou, falou, deixa o professor falar errado. E cada vez que eu falava Ruth, eles olhavam para o outro e riam. A Lidiane ri. Meu, é assim, é incrível. E eu aqui, ó, eu não sou nenhum iniciante na zoeira, no bullying, né? Vivi os anos 80, 90, né? E eu caí na molecada. Bom, aí no final da aula eles me avisaram, falei, deixa vocês, né? Só que aí eu falei para eles, por exemplo, muito legal o que vocês fizeram hoje, por quê? Porque eu não sei me defender. Da hora. Esse zoou com esse zoou com esse. Vocês gostam de um zoar com o outro? Eu adoro. Continua. Saudável, legal, também, vamos. A irmã Selma fala, a gente quer uma criança que é um robô, né? Que dorme na hora, come na hora, não zoa, não fala nada. Só que qual é o valor, e aí mexe no desafio, né? Mexe no emocional. Qual é o valor de você fazer o bullying com alguém que não quer participar da brincadeira? Alguém que está sofrendo com a brincadeira? Qual que é o valor disso? Você quer ser um zoeirão respeitado? Zoa alguém maior, que sabe se defender. E eu falei, vai nessa reflexão. Ou seja, começa a dar a validação assim, qual é o valor que eu tenho fazendo algo mal para uma pessoa? Aí peguei, né, vou usar o exemplo do Antônio. O Antônio está sendo ali representante de sala. Eu falei assim, Antônio, esse é o papel de um representante de sala. Você acha que representante de sala é para não assistir aula e lá participar da reunião? Então, você tem um papel aqui dentro, que eu já lasco eles, né? Porque não sou eu mais que estou falando, eu falo, Antônio, agora é tua, tá na tua mão. E aí a gente vai tentando moldar. Resolver o problema do bullying? Não, mas é um passo. E eu queria ter outro jeito, mas é um pouquinho, é um milímetro, é um comportamento. Aí volta. Eu falo muito para a Lidiane, né? Escala, 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 platô e cai um pouquinho. Escala, 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 platô, cai um pouquinho. Tem uma volta um pouquinho. Mas que a gente consiga medir daqui a um tempo, fala assim, nossa, hoje zoar alguém em bullying é feio, você perdeu a moral. Tem que zoar o teu amigo que quer participar, porque tem um monte que quer participar. Ele zoa e o time perde, é legal, faz parte, todo mundo aqui, né? Agora, quem não quer participar tem que ser respeitado. Mas esses conceitos são difíceis e esse tal do jogo da discórdia está rolando, então acho que é importante trazer para os pais saberem. Qual que é o outro? Pichação também, né? As pichações. Pichação na escola. Hoje, quando a Lidiane fala que eu passo pano nos meninos, né? Mas eu sou do time da irmã Selma. Eu sempre vou, não, deixa os meninos. Eu falei para ela, o povo picha a parede desde da caverna, né? Expressão, exatamente. Só que a ideia que a gente tem que trazer é incrível se expressar. Expresse-se sempre que for. Aliás, não se expressar é um problema pior. Porém, né? Porém, contudo, no entanto, expresse-se em locais que é possível, que é igual a diferença, às vezes, que a gente vê lá, a pichação e o grafite, né? Quer pichar? Gosta? Ótimo. Vai no portão da tua casa, escreve teu nome, faz o que você quiser, tá tudo bem. Expresse-se. Agora, no lugar que não deve acontecer, por exemplo, pichar escola, pichar cadeira e esse tipo de coisa, de novo, é uma coisa natural. Né? Não é para dizer, eu pelo menos não acredito, né? Chegar em casa, senta aí, você está pichando a escola, seu moleque. Isso não vai resolver, mas é trazer essa consciência do porquê que está fazendo isso. Qual que é a ideia? O que você ganha? Às vezes ganha alguma coisa.
na cabeça. O valor, lembra que a gente falou que o valor é interpretativo? Então, assim, nossa, eu chego lá, tá meu nome em todo lugar e tal. A gente vê, por exemplo, de certa forma, campanha política faz isso. Começa a campanha, a gente vê o nome em todos os lugares. Campanha publicitária. Você está lá no teu Instagram, passa propaganda lá. Uma pichação, né? Eu não deixei, tá ali, ó, colocando ele na minha cara. Então, é uma coisa meio instintiva, mas que a gente, por razões óbvias, precisa conversar. Mais alguma coisa? Tem mais algum ponto? Tá bom esse tanto? Briga mais? Muito bem. Então, para a gente encerrar, eu fui muito bravo nessa passagem aqui. Para encerrar, eu queria deixar 2 pontos aqui. Finalizaremos agora. Estão dispensados, mas se alguém quiser vir bater um papo, quiser tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, eu estarei por aqui, tá? Sintam-se à vontade. E a segunda coisa, eu quero trazer o que eu faço em todas as aulas. Quem tem aula comigo, meus filhos sabem, eu faço uma pergunta em todas as aulas que eu gostaria muito de ouvir de pelo menos 3 pessoas. Eu falei 3 naquela hora, o tempo correu, acabei cortando, mas eu gostaria de ouvir de 3 pessoas. Por que valeu a pena estar aqui hoje? O que você aprendeu? Quem gostaria de ser o primeiro? Ninguém vai embora enquanto 3 não falar, hein? Quem vai... Quer que eu fale? Não, pode falar. Eu acho que sempre essa dedicação do tempo. 1 hora se dedicando à evolução dos filhos, da gente também, esse entorno da escola que acaba sendo uma extensão da nossa casa. Então, eu acho que é o momento de parar 1 hora, né, que a proposta acho que é 1 vez por mês, 1 hora, e ter essas reflexões. Essa questão do medo, eu fui criada para ser uma menina corajosa, empoderada, e eu sempre achei que isso era certo. Quando eu tive a minha filha, eu descobri que o medo é importante, só que eu não criava ela de pequena assim. Uma psicóloga que me contou, e hoje a sua aula me remeteu a isso. O medo também protege. Então, é ponderar até onde você lança e até onde você segura. O que protege e o que deixa se arriscar. Então, acho que isso é muito bom. A gente vai pegando as experiências que a gente tem de criança, de pai, de nosso crescimento para tentar ajudar, no caso a minha, que é menor, e crescer, ser um adolescente, um adulto melhor, que eu acho que é a sua proposta desde aquela reunião, é isso, a inteligência emocional, é o que realmente, porque o nivelamento da escola, graças a Deus, a gente pode ter os filhos numa escola tão boa, é realmente essa parte emocional, então acho que é isso que é válido. Juliana? Obrigado, Juliana. Muito legal isso. E de novo, tá? Qual que é o propósito aqui? Uma reflexão. Eu sempre digo assim, às vezes o pessoal fala assim, eu leio um livro e não consigo prestar atenção. Eu falo assim, coloca a meta, tirar uma reflexão de um livro de 300 páginas. Você leu a 10ª, você tira a reflexão e fala, interessante. Eu vou ler mais um pouquinho que eu quero tirar outra. E aí a gente vai tirando várias reflexões. Talvez amanhã, seu filho vai falar, quero pegar o metrô. Resposta intuitiva. Não. Assim, pegar metrô? Não sabe nem formar teu quarto, você quer pegar metrô? Mas é o parar, avaliar o risco, ou, legal, eu vou com você uma vez, para você entender, e depois você faz. Eu sempre falo aqui, né? Algumas mais vezes me perguntam, eu tenho um filho muito tímido, o que eu faço? Expõe? Bota na fogueira e deixa se virar? Não, traumatiza. Criança quer uma pizza. Uma pizza. Mamãe e papai vai pagar a pizza. Pega o telefone e liga. Eu vou ligar uma vez, você vê como faz. Ó, pizza de calabresa, mussarela, portuguesa. Ó, é assim que faz. Na próxima é você. Quer um brinquedo? Oh, boa, vamos na loja lá. Vamos na loja. Só que você que vai falar com o vendedor. Então, essa motivação emocional de ter o brinquedo, de comer a pizza, de estar num restaurante, quer um suco, ótimo. Garçom, vem cá, a criança quer falar com você aqui. Essas pequenas exposições, esse pequeno estresse vai ajudando a constituir alguém. Ou seja, não fala com ninguém é péssimo, ok? Então, a gente vai colocando aos pouquinhos esse propósito. Obrigado, viu, Juliana? E obrigado, Sofia, pela participação aqui. Ele é Sofia.
Sophie, e eu tô falando Sofia a noite toda. Viu? Sophie com PH? Sem, nome bonito danado. Ah, muito bem. Você que está em casa, se você quiser, pode colocar no chat alguma reflexão que você teve, alguma ideia, alguma coisa que você ouviu hoje aqui que te despertou a ideia. Coloca no chat, que o nosso DJ Lucas aqui tá de olho e passa aqui para mim. Segundo, o que quer falar? Bom, para mim, a reflexão é que, às vezes, eu, enquanto pai, né, fui pai muito novo, né? A Marina nasceu, eu tinha 18 anos. E aí, o medo foi muito presente, né? O medo de errar, o medo de falhar, o medo de fracassar, seja com o marido, com o pai, porque tudo começou muito cedo, né? Então, a Marina, eu vejo que muitas vezes o medo que eu tinha, né, de que acontecesse alguma coisa com ela, de que ela se machucasse, que ela ficasse doente, que ela não crescesse. Então, isso foi projetando algumas coisas nela. A Marina era uma menina que às vezes estava 19 graus, ela botava a mão para fora, assim, para falar, não, está muito frio, não dá para sair, porque eu vou ficar doente. E aí isso foi, né, acontecendo ao longo do tempo, das diversas vezes. Depois foram vindo os outros irmãos também, e a Fê até comentava ontem que a Marina sempre é a que vai destravando, né? Vai cortando o mato, né? E aí, com o tempo, aí em cada fase era uma questão. Aí depois, né, na época da escola, né? Depois eles foram ficando adolescentes. Então, eu vejo agora, né, que os outros já vieram com a trilha aberta já. Eu fui enxergando, né, que muitas vezes o medo que eu tinha, né, dela sofrer, dela cometer erros que eu cometi, às vezes, em vez de ajudar ela, às vezes eu estava super protegendo ou causando, às vezes, até alguns receios e alguns efeitos nela que eram o oposto do que eu desejava, do que eu queria para ela. Então, também como pai, essa questão de gerenciar o medo, de lidar com o medo, também de permitir as crianças terem os seus caminhos, terem os seus erros, os seus acertos, isso também para mim foi uma reflexão bacana essa noite. E aí, hoje eu procuro cuidar disso, porque hoje o medo também, como eu fui um adolescente meio bagunceiro, meio assanhado. Agitado. Eu sempre falo para eles, olha, eu meço vocês com a régua que eu meço a mim. Então, vocês estão ferrados, porque eu vou cercar mesmo. Mas, às vezes, cerca demais faz mal. Né? Então, eu vejo que esse encontro, essa conversa aí me trouxe essas reflexões. Muito bom. Ontem aconteceu um fato engraçado durante a live, né, inclusive. A gente estava falando das avós, né? Então, se a mãe, o pai protege, às vezes, em excesso, vó, então, né? É uma coisa... eu tenho uma enteada de 12 anos, e aí eu estava voltando de carro e a lua cheia estava muito incrível ontem, né? Aí minha namorada ligou para a filha dela e falou, a menina tem 13 anos, falou para ela assim, filha, sai do portão e olha a lua, tá linda, a lua cheia, tal, não sei o quê. Aí deu uns 5 minutos, não respondi, falou, você foi lá ver a lua? Ela falou, a vovó não deixou sair porque falou que eu posso pegar uma pneumonia. Falei, não, vó, né? Clássico vó, sair do portão e pegar uma pneumonia. Ou seja, qual a probabilidade, né? Mas, assim, para as vovós, viés de disponibilidade, essa ciência não funciona. Então, assim, legal. Sai lá um pouquinho para dar uma olhada. Esses dias ela era muito pequenininha quando eu conheci, e eu fazia uma brincadeira, o nome dela é Larissa, e eu chamava ela de Larissauro. E ficava brincando. Só que agora tá grande, queima o filme, chamar de Larissauro, né? Mas a gente chama na frente dos amigos, né? Para dar uma zoada. E esses dias ela pediu para eu comprar algumas coisas na Amazon, comprei, e lá no cadastro eu coloquei Larissauro. E o cara chegou lá na frente e chamou, Larissauro! Minha sogra ficou brava. O nome dela, você coloca que o nome e tal. Eu falei, não, já mandei trocar no sistema. Eu vou jogar o problema para a Amazon. Eu falei, os caras não trocaram. Que absurdo. Esses sistemas de hoje em dia que não trocam o nome.
Mas é uma proteção incrível, que acho que faz parte, acho que a avó, né? A dona Ivete, mãe do Otávio, entrou na nossa live e falou, mas faz parte, né? Mas o nosso papel é um pouquinho, segura, vou na frente, te mostro como faz, né? Para dar essa segurança. Fernando, ia falar alguma coisa? Não? Dupla aqui. Kátia, e eu imagino que seja Antônio, né? Se é o Julinho. Então, comigo, quer dizer, conosco, é um pouquinho contrário. Como eu fui mãe mais tarde, eles foram pais super jovens. No nosso caso, nós fomos mais maduros. Nós criamos o Antônio sempre muito assim, você é capaz, você pode, você consegue. E hoje, ele com 15 anos, eu falo, meu Deus, será que eu errei nisso? Porque agora... Será que ele está conseguindo muito? Exatamente, porque agora ele tem muita coragem. Aí a gente tem que falar menos, calma, não é filho. Então, acho que eu tive eu não sabia, eu não soube. Eu tinha medo de ter um filho único e cheio de medo, sabe? Ter a mamãe sempre do lado. Então, eu fui soltando. Você pode, você é capaz, com o coração, às vezes, partido. Mas eu falava, eu tenho que agir dessa maneira. Na minha cabeça era o correto. E hoje eu tenho dificuldade nisso, porque ele tem esse lado de líder e eu tenho que chamar e falar, calma, menos, não é assim. Eu não vou, obviamente, falar do Antônio aqui em público, para a gente, né? Mas, assim, uma coisa que eu posso dizer do Antônio, se eu tivesse que apostar o meu dinheiro, eu apostaria assim, daqui 10 anos você vai vir e falar assim, nossa, aquele dia a gente falou do Antônio, hoje está aí, bem-sucedido. Não é o tipo de pessoa que dá problema no futuro. É dar um trabalho danado. O Otávio acabou de contar a história dele. Banca, você imagina. Onde eu estava assim, acabou a live. Gente, quem não conhece o Otávio, o Fernando tem 6 filhos, a Fernanda fez a live, acabou a live, a Cláudia estava comigo, minha namorada, ela falou assim, eu banco uma, é um trampo, é uma dificuldade, como que faz isso? Né? De parabéns. Tá, muito. Tá entendendo? Então, e eu aprendi uma coisa com a irmã Selma. A irmã Selma falou assim, ó, esses danadinhos, a gente só não deixa ele desbarrancar. A gente cuida dele ali, ó. Se tá vendo, tá indo muito pro barranco, traz para cá. Tá caindo para lá, traz para cá. O problema é o quietinho. Por que é o quietinho? O quietinho passa no filtro da sociedade. Ele tira nota boa, ele não dá trabalho, ele se comporta. O professor, às vezes, nem vê. Entra, faz a lição, tira a nota. Só que tudo que está desenvolvendo emocionalmente ali tem um problema. E quieto. E o Antônio é um cara que ele nunca vai sofrer quieto. Não. Então, assim, não estou dizendo que é fácil, tá? Mas vou dar um exemplo que aconteceu em sala de aula de como que essa volúpia, vou até usar um nome assim, nossa, é um canhão aquilo ali, né? Funciona quando a gente consegue dar um norte. Um dia eles fizeram uma atividade e aí era a vez de umas meninas mais quietinhas do canto ali e elas assim, a gente está com vergonha. E aí eu falei assim, não, vamos, eu tentando ali. E aí ele falou assim, se elas não querem deixar a gente ir de novo. Porque ele queria fazer atividade de novo. O professor, o aluno que quer fazer atividade de novo, acabou. Cheguei no ápice de ser professor. Só que eu não posso deixar. Chamei o Antônio, vem cá. Não, continua. Só que eu falei, traz aquela menina para cá, é o teu desafio. Usar aquilo ali para ele. E ele falou, não, vai nada, vem a menina para cá. E fez, para na frente, falou. Por quê? Falar menos com o adolescente para essa cadeira aqui tem a mesma função. Não tem muita diferença. Então, eu quero dizer, espero não estar expondo, tá? Assim, da forma mais carinhosa que eu tenho com ele e tudo, tem coisas que ela gritou e fez, falou alto, essas coisas a gente vai ter que, né? Antônio, chega aí, toma cuidado, tá? Mas, igual no dia do negócio da representação de aula, do bullying, eu joguei nas costas dele. E eu lasquei ele com os amigos. Porque isso aí, ó, o cara, se vocês fizerem bullying, o Antônio vai ficar de olho.
E acho que ele falou assim, meu, vou ter que... Né? E agora? Falei, né, representante de sala ou é representante de sala gracinha? Sabe, político que a gente vê lá, vem, porque a gente assiste propaganda política, mas a gente mora na Suíça, né? Tem segurança, tem hospital, tudo. E é tudo mentira. É isso que você quer ser? Ou você quer ser um representante? Representar o aluno e tal. Um representante não pode permitir esse tipo de coisa. Mas você sabe disso. E ó, soltei, postei e saí correndo, como diz o jovem, né? Então, a gente só tem que controlar, mas não, eu não veria isso como uma coisa assim ruim, onde eu errei, nem nada disso. Acho que é bom. E ele quer ser palestrante, eu vou te avisar. E eu falei, meu papel aqui é ensinar. O pai que se vira depois, né? Vou ensinar a dar palestra, vou fazer o quê? Ele quer ser palestrante, mas não é o tipo, assim, é o que dá menos problema no sentido, corre atrás, tá todo mundo aqui, ó. E o Antônio, como ele é pequenininho, ele já passou as fases de todo mundo correr atrás. Show de bola. Mas não é uma coisa assim do mal. Não, parteiro, é líder, né? Mas isso, a hora que canalizar, a hora que o pré-frontal tiver, aí tem uma parte que é biológica, que não tem o que fazer, tem que esperar a natureza fazer o teu curso. Quando canalizar isso aí, segura. Aposto meu dinheiro. Daqui 10 anos a gente vai sentar e falar assim, nossa, eu estava com medo de um monte de coisa aqui. Sofia, como que é a palavra? Tem saída aqui. Aí, ó. Tá interpretando uma coisa, vai dar tudo certo. Confia. Confia na natureza. É só a gente segurar, né? Segurar ali para não desbarrancar. Porque às vezes essa... Eu digo porque experiência própria. Era muito agitado, muito não sei o quê, e não vai dar em nada, só faz bagunça, não sei o quê. Então aí, vamos embora, seguindo o baile. Seu Antônio, vou chamar de seu Antônio, porque o Toninho, eu chamo ele de Toninho, fica bravo. Eu chamo ele de Toninho. É o Tonhão. É. Fala, Toninho. A respeito do medo, já começou a ter um calafrio aqui. Ó. Aí, ó. Seu coração está aos 80. Seu movimento peristáltico parou, seu coração bateu, os brônquios dilatados, pupila dilatou. Mas eu tenho que superar e falar. Isso. Com o Antônio, eu uso muito, e na minha vida, na minha casa, o exemplo. Eu acho que você acabou de falar, eu acho importantíssimo. A escola faz um evento desse, convida. Como que eu não vou comparecer, não vou prestigiar, se depois eu vou falar para ele vir à escola, estudar, ser um exemplo na sala de aula? Então, eu fiz questão de vir, falei com a Kátia, vamos prestigiar lá o São Miguel, que é uma escola que a gente adora, que preserva a família, que é o que a gente também preserva e cultua, que veio dos meus pais e eu trago para minha casa, para minha família. É isso aí. Então, eu estou vindo para que sirva de exemplo para ele. Ele estava agora, estava dormindo a hora que nós saímos, mas a hora que a gente chegava, quando nós estivemos lá, teve isso, vamos falar sobre o que aconteceu, para que isso sirva de exemplo para que ele venha para a escola e faça tudo dentro do que tem que ser feito, dentro das regras, das normas, apesar que com ele é meio difícil, mas a gente vai polindo, vai falando, porque agora precisa puxar a cordinha dele. E assim, na idade que já estão, né? O grupo ali... Ele já estaria lá em cima. Não, ali, né? Aí tem que pegar na perninha. Não, mas assim, ó, agora o próprio ambiente tem que ir coibindo, por quê? Tem que sentir do tipo, você não é valentão? Vai lá, vai lá no mundo. Porque aqui dentro, é o que eu falo para eles lá. Cara, aqui dentro tem a Lidiane corre, a irmã vem, aí chama a mãe, conversa. Aí eu falo assim, eu não tenho mamãe não, tranca a porta aí que nós vamos conversar. Vocês querem conversar menininho, chamar a mamãe, pegar a aguinha lá, dar a mão pro tio, ou a gente vai conversar? De temas que a gente, né, temas difíceis. Droga. O que você quer que eu fale assim? Tem um negocinho que às vezes as pessoas... Vocês querem que a gente conversa? Vocês já estão... Não, os cabas barbadão grande assim, eu falo, não dá para ficar de conversinha. Mas, o que eu quero dizer talvez sentir um pouco da responsa da vida. Você vai arrebentar? Show. Faz para ver, para a gente ver o que acontece. Que vai
a vida vai dando, né? A gente sabe. Quantas vezes a gente não quer xingar o chefe? Mas fala, não, eu preciso desse emprego aqui, tem boleto para pagar, né? Então, essas coisas a gente vai... A vida também, uma parte, a vida que vai ensinar, né? Então, eu acredito que é na conversa, no pouquinho, no amor. Acho que não tem outro caminho. Mas é usar essa energia para trazer os outros, sabe? Porque a hora que ele entender o quão importante é isso para os outros, ou seja, como trazer alguém que está com medo, que está com... Né? Trazer para o negócio, aí ele vai começar a canalizar isso de um jeito positivo. Ele entra na minha live, Eu falo, professor, quero participar, entra na live, então. Já estava com a aluna lá, ele entrou e contou, e falou da Lidiane. E a Lidiane me chamou para um projeto. Manda lá. Ó, tem pais que pagam bastante dinheiro, inclusive, para eu dar uma mentoria para um adolescente. Fala. Bastante dinheiro, não é pouco, não. Para o adolescente falar, não fala, não conversa. Se deixar aqui, não morre de fome. Se eu estar no centro de São Paulo, não volta para casa, porque não pergunta a hora, não pergunta onde é o lugar. Então, beleza, é um extremo. O negócio da gente é só juntar. Mas, talvez, começar a trabalhar na nossa cabeça, primeiro que eu falei, né, Kátia? Eu falei com você, eu falei assim, talvez é melhorar a gente também. Será que isso é tão ruim? Ou será que eu errei? Será que é um problema? Será? Ou será que é um menino? Quando ele sobe no corredor, uns 10, assim, aí eu saio lá e falo assim, tá dando aula, mas o que está acontecendo aqui? Entra aqui na aula. Esses dias eu cheguei 30 minutos adiantado, sabe o que eles fizeram? Você não pode dar aula para a gente 30 minutos? Falei, hoje, você sabe quanto que eu ganho a hora para dar aula, meu? Para dar aula para vocês de graça? Mas entra aí, vai, vou dar. E ficamos lá falando da vida. Extremamente interessados. Só que tem que tocar num lugar importante. Estamos usando o Antônio de exemplo, adolescente, a criança em geral. Alguém mais quer pontuar alguma coisa, reclamar? Tivemos algum comentário aí, Lucas? Não, aqui não. Tranquilo? A Regiane quer. Só um tchau. Então, Regiane. Faz o fechamento, assim, ó. Não, deixa ela falar. Deixa a mamãe... Eu não entendo esse oposto. Isso. A mãe tenta passar a coragem, né? Isso, assim. Daqui a pouco lá. Né? Mas tá, eu tenho a agradecer. Eu agradeço. Muitas vezes eu tenho medo que eu sinto ainda. Porque se eu não tivesse medo, se nós não tivéssemos medo, a gente também ia estar aqui. Exato. Eu, com o meu medo, eu não ia deixar minha filha andar de metrô, o meu filho andar sozinho, tem que se virar sozinho. Então, o medo, sendo pedras, o medo move a gente. Isso. E ainda bem. A gente fala que a gente não tem medo, a gente vai se jogar. Exatamente. Então, medo, eu falo, medo é vida. É viver também. Aliás, tem uma explicação que eu gosto de falar sempre, que o contrário de coragem não é medo, é covardia. Ou seja, uma mãe que vê o filho sendo atacado por um cachorro, ela está com medo do cachorro. Ela enfrenta o medo. Ela vai para cima. Um pai que vê o filho se afogando, ele tem medo da água. Mas ele vai lá e, sei lá, alguma coisa move. Então, a gente tem medo e vai para frente. Né? Coragem. E covardia é... Eu fujo daquilo ali, né? Já estou me acelerando aqui, já falei muito, né, dona Eliette? Então, muito obrigado por tudo. A Eliette veio até aqui na frente para falar, porque se esse cara não parar, não tem problema. Gente, obrigado. Vou passar a palavra aqui. Se alguém quiser bater um papo, tirar dúvida, perguntar alguma coisa, acho que todo mundo aqui já segue na rede social, mas se não segue, depois me procura. E muito obrigado pela presença presencial e presença virtual dos pais aqui. Muito obrigado. Boa noite, paz bem. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês e de vocês que estão em casa também, e em especial o William, porque ele trouxe um assunto muito difícil de nós conversarmos, porque nós gostamos muito de falar e nos sentimos muito confortáveis para falar das emoções boas, né?
aquelas emoções que deixam a gente feliz, que são gostosas de partilhar numa roda de amigo. Mas as emoções, elas vivem dentro de nós. Inclusive, essas emoções que são mais difíceis, né? Então, até a gente fala para as crianças, né? A gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente coisas boas e coisas ruins. O que a gente precisa saber é o que faz com elas. Eu gostei muito do que a Juliana falou, porque, assim, o medo, ele nos protege também, assim como você falou também, né? A gente não pode esquecer que o medo foi um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento das civilizações. Porque, por conta do medo, né, os povos primitivos lá, eles precisavam mudar de lugar em busca de melhores condições, fugir dos predadores, né? Então, assim, por conta disso, eles foram se movimentando e foram desenvolvendo técnicas e estratégias de sobrevivência, né? Então, assim, o medo, ele é uma mola propulsora, só que a gente precisa saber o limite, né? Então, onde ele nos deixa estagnados, que isso é um problema, onde também a gente, ele faz com que a gente evolua. Então, eu acho que a gente precisa realmente falar desses temas mais delicados, mais difíceis, né? Porque a gente precisa entender em nós, adultos, para a gente poder lidar com os nossos filhos, com os nossos alunos, né? Então, eu acho que essa contribuição você trouxe muito boa, né? Esse tema foi muito bom. Devemos falar de outros assuntos delicados e difíceis, mas que são importantes, porque, assim, a gente tem muita questão que a gente trouxe. Vivemos, né? Somos frutos de uma geração que nossos pais, eles nos colocavam para a vida, mas nós tínhamos muitos medos também, né? E a gente precisa entender esses medos e saber como a gente faz para administrar e orientar os nossos filhos e os nossos alunos, né? Então, William, uma gratidão enorme, tá? Por toda essa contribuição. E logo, logo, eu tenho certeza que o próximo tema também vai ser desafiador, mas ele vai ser muito importante para a nossa aprendizagem, né? Como pais, professores, educadores e os alunos também, que estão fazendo um trabalho brilhante, viu? Como o Antônio Pai disse, os pais participarem para mostrar para o filho, assim, né? Como que eu cobro se eu não dou o exemplo, né? A educação hoje, ela não é uma via única, não, né? Ela é uma escola e família precisam andar junto para que a gente consiga realmente fazer o melhor, né, dentro dos desafios que nós temos hoje na nossa sociedade. Quando nós éramos menores, a escola tinha um papel e a família tinha outra. Hoje não, a sociedade é outra. E se nós não nos unirmos, a gente não vai conseguir fortalecer o desenvolvimento dos nossos alunos, dos filhos de vocês, tá bom? Gratidão a todos, gratidão, William. Obrigado.